Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast, o podcast que desvenda as páginas dos livros mais intrigantes que você já viu. Eu sou Júlio, seu guia nessa jornada. E eu sou a Vanessa, especialista que te acompanha nessa aventura pelo mundo das palavras. E hoje preparem-se porque vamos mergulhar em um livro que promete levantar poeira, dissipando as trevas, de Samuel Lawrence. É isso mesmo, Júlio. Uma obra que se propõe a desvendar os segredos da maçonaria. Um livro cheio de mistérios e controvérsias que promete revelar a verdadeira origem e os objetivos da maçonaria. Mas antes de entrarmos de cabeça nessa trama, me diz uma coisa. Você já ouviu falar sobre como esse livro chegou até nós? A história da tradução e publicação de Dissipando as Trevas é quase tão intrigante quanto o próprio livro. Com certeza. E a figura do tradutor, Aude Corey, é central nessa história. Ele descreve em detalhes como herdou o manuscrito original e as preocupações do antigo dono, Samuel Lawrence, sobre a publicação da obra. Parece que o Samuel, que seria descendente dos fundadores da tal Força Misteriosa, não estava muito confortável com a ideia de expor esses segredos ancestrais. Exatamente. E é que a coisa fica interessante. O livro afirma que a maçonaria que conhecemos hoje nada mais é do que uma ramificação dessa sociedade secreta milenar, a Força Misteriosa fundada lá na Judéia Antiga. Peraí, Força Misteriosa, que nome é esse? Mas é que é um nome que já causa impacto, né? Segundo o livro, essa sociedade teria sido fundada por 9 judeus com o objetivo de proteger a religião judaica de ameaças externas. O problema é que os métodos que eles supostamente usavam eram bem controversos, envolvendo até violência e assassinatos. Caramba, isso me lembra um pouco de O Nome da Rosa, aquele livro de Humberto Eco, sabe? Onde assassinatos misteriosos acontecem dentro do monastério. Será que Dissipando as Trevas segue uma linha parecida com uma trama de suspense em torno desses crimes? Em parte, sim. O livro descreve alguns episódios de violência bem específicos, como o assassinato de Joseph Levy, um dos líderes da Força Misteriosa. E quem teria cometido esse crime? O livro dá algum detalhe. Sim, ele acusa um tal de Desaguli, e a partir daí a coisa toda desanda. O livro sugere que esse assassinato causou conflitos internos e uma mudança drástica na liderança da sociedade secreta. Nossa, já dá pra imaginar a treta que isso deve ter causado. E como essa força misteriosa se transformou na maçonaria que conhecemos? Segundo o livro, essa transformação aconteceu ao longo dos séculos. Ele traça um paralelo entre as duas, afirmando que a força misteriosa foi mudando de foco, passando da proteção exclusiva do judaísmo para uma agenda mais ampla, adotando princípios como liberdade, fraternidade e igualdade. Mas que mudança radical, né? E me parece quase uma jogada de marketing para atrair mais membros. É o que o livro dá a entender. E aí entra a figura de Joseph Levy, que teria sido responsável por reformular e renomear a sociedade, adotando o nome Franco-maçonaria, lá em 1716. Então quer dizer que o Joseph Levy, ele meio que deu uma repaginada na Força Misteriosa, transformando na maçonaria? Mas por que tanto mistério? Qual seria a intenção por trás dessa mudança de nome e de foco? Segundo Dissipando as Trevas, essa mudança tinha um objetivo bem claro: esconder a verdadeira origem da organização e atrair novos membros com uma fachada de ideais nobres, enquanto a verdadeira agenda permanecia oculta. Pera aí, você está me dizendo que esse livro pinta a maçonaria como uma organização com uma agenda secreta e perigosa. Exatamente. Já. Dissipando as Trevas adota uma postura abertamente antimaçônica, usando uma linguagem forte e apelativa para retratar a maçonaria como uma organização enganosa e maléfica que age contra o cristianismo. Caramba, que polêmica. Legal. Mas me diga uma coisa. Que tipo de evidências o livro apresenta para sustentar essas acusações tão pesadas? Ele se baseia em documentos históricos, relatos de ex-maçons ou é tudo pura especulação? Ele usa de tudo um pouco. Menciona eventos históricos, cita algumas passagens bíblicas e até usa supostas confissões de ex-maçons. O problema é que tudo é apresentado de forma bem tendenciosa, sabe? Como se o autor tivesse selecionado apenas as informações que corroboram a sua tese. Entendi. Ele usa uma narrativa que mistura fatos e especulações para criar uma imagem negativa da maçonaria. É como se ele estivesse construindo um quebra-cabeça, mas só usasse as peças que lhe interessam. Exatamente. E para completar o cenário, Dissipando as Trevas, mergulha de cabeça no mundo dos símbolos e rituais, alegando que a maçonaria os utiliza para encobrir seus verdadeiros propósitos. Interessante, me fala mais sobre isso. Que tipo de símbolos ele menciona? Ele fala da Estrela do Oriente, um símbolo importante na maçonaria, que no livro é associado ao ocultismo e adoração a Lúcifer. Nossa, que interpretação pesada. E os rituais? O livro fala sobre eles também. Sim, ele descreve os rituais maçônicos, como a cerimônia de elevação, como práticas obscuras que visam controlar a mente dos membros e mantê-los presos a essa agenda secreta que ele tanto menciona. Esses detalhes sobre os rituais me lembram um pouco o Código da Vinci, aquele livro de Dan Brown. Lembra como ele explorava os símbolos e rituais para criar uma atmosfera de mistério e conspiração. Será que Dissipando as Trevas
usa uma fórmula parecida para prender a atenção do leitor. Sem dúvida, a narrativa de Dissipando as Trevas usa muitos elementos que encontramos em livros de suspense e mistério. A diferença é que, neste caso, a trama gira em torno de uma organização real, a maçonaria, o que torna tudo ainda mais polêmico. A gente precisa ter em mente que esse livro tem um viés bem definido, né? Ele não é uma análise imparcial da maçonaria, mas sim um ataque direto à organização. Com certeza. Dissipando as Trevas é como um daqueles filmes de terror que usam sustos e efeitos especiais para te manter na ponta da cadeira. Você pode até gostar da experiência, mas precisa ter em mente que aquilo não é a vida real. Perfeito. Acho que essa é a melhor forma de encarar Dissipando as Trevas. E é exatamente por isso que estamos aqui, para te ajudar a entender o contexto, a analisar as informações e separar o que é fato do que é ficção. E para isso, vamos precisar mergulhar mais a fundo nesse universo de segredos e conspirações que o livro apresenta. E no próximo bloco, vamos analisar as principais alegações do livro, confrontando-as com dados históricos e com diferentes perspectivas sobre a maçonaria. Preparem-se para uma viagem fascinante pelo mundo das sociedades secretas e dos mistérios que envolvem a maçonaria. Fiquem ligados. Pois bem, no bloco anterior, mergulhamos na trama de Dissipando as Trevas e nas suas polêmicas afirmações sobre a origem da maçonaria. Agora vamos dissecar a narrativa e entender como o autor ele constrói a sua argumentação. E por onde a gente começa a desvendar esse novelo de mistérios? Um ponto central que o livro explora é a suposta linhagem ininterrupta de líderes da força misteriosa que, segundo o autor, remonta aos tempos bíblicos e chega até os dias de hoje. Espera aí. Ele está falando de uma linhagem familiar que atravessou séculos, tipo uma dinastia de guardiões de segredos ancestrais. Exatamente. O livro detalha a genealogia familiar de Samuel Lawrence, o suposto último guardião desses segredos, traçando um caminho que passa por figuras como Joseph Levi, Abraham Abud e até o rei Agripa. Caramba, ele foi longe. Mas qual a intenção de apresentar essa genealogia? O que ela prova? Segundo o livro, essa genealogia comprova a ligação direta entre a força misteriosa e a maçonaria moderna, reforçando a tese de que a segunda é apenas uma fachada para a primeira. É como se ele estivesse tentando mostrar que a maçonaria é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração milenar. Entendi. É como se ele dissesse, olha, essa sociedade secreta sempre existiu, só mudou de nome e de roupa ao longo do tempo. Mas, convenhamos, usar genealogia como prova de uma conspiração me parece um pouco frágil, não acha? Afinal, famílias se misturam, histórias se perdem e nem sempre a árvore genealógica conta toda a história. Concorda? É preciso ter cautela ao analisar esse tipo de evidência. E Dissipando as Trevas também se apoia bastante no simbolismo e nos rituais da maçonaria para reforçar as suas acusações. Que tipo de simbolismo ele usa para sustentar a tese de que a maçonaria tem uma agenda oculta? O livro analisa cada símbolo e cada ritual com um olhar desconfiado, interpretando-os como evidências de uma agenda maléfica. Por exemplo, ele associa a Estrela do Oriente, um dos símbolos mais conhecidos da maçonaria, ao ocultismo e à adoração a Lúcifer. A Estrela do Oriente. Mas esse símbolo não está presente em várias culturas e religiões. Sim, mas o livro faz questão de apresentar uma interpretação negativa, associando a práticas obscuras. É como se ele estivesse tentando demonizar qualquer símbolo que a maçonaria utiliza, mesmo que ele tenha outro significado em contextos diferentes. Entendi. Ele pega um símbolo que por si só não tem nada de maléfico e o coloca dentro de um contexto negativo para reforçar a sua narrativa. E os rituais, ele fala sobre eles também. Sim. Ele descreve os rituais de iniciação, com seus juramentos e simbolismos, como uma forma de lavagem cerebral que visa subjugar os novos membros e garantir sua lealdade à elite maçônica. Mas os rituais de iniciação são comuns em várias organizações, desde fraternidades universitárias até grupos religiosos. Será que todos esses grupos estão tentando controlar a mente dos seus membros? Me parece um pouco exagerado dizer que todo ritual de iniciação é uma forma de lavagem cerebral, não acha? Com certeza. É preciso ter cuidado para não generalizar. O livro faz parecer que qualquer ritual que envolva juramentos e simbolismo é automaticamente suspeito. É como se ele dissesse que fazer um juramento de fidelidade ao seu país ou à sua família também fosse uma forma de lavagem cerebral. Exatamente. E Dissipando as Trevas vai ainda mais longe, afirmando que os maçons de alto grau praticam rituais satânicos e que seu objetivo final é a destruição do cristianismo e a instauração de uma nova ordem mundial baseada no caos e na tirania. Nossa, que acusações pesadas. Mas me diga uma coisa, ele apresenta alguma prova concreta para sustentar essas afirmações? Algum documento, algum relato confiável? O livro se baseia em supostas confissões de ex-maçons, mas a autenticidade desses relatos é questionável. E ele também usa uma série de eventos históricos para reforçar sua narrativa conspiratória, como as revoluções francesa e americana, as guerras mundiais e até o assassinato de Abraham Lincoln. Peraí, ele está dizendo que os maçons estão por trás de todos esses eventos. Me parece um pouco forçado, não acha? É como se ele estivesse jogando a culpa de tudo que aconteceu de ruim no mundo nas costas da maçonaria.
É exatamente essa impressão que o livro passa. Ele constrói uma teia complexa de conspirações, onde os maçons são os grandes manipuladores por trás dos principais acontecimentos históricos, agindo nas sombras para alcançar seus objetivos sinistros. Mas convenhamos, essa narrativa me parece um pouco simplista demais. A história é muito mais complexa do que isso. Reduzir tudo a uma conspiração maçônica é ignorar todos os outros fatores que contribuíram para esses eventos. Concordo. É como tentar explicar a queda do Império Romano com base em uma única causa, ignorando todos os outros fatores sociais, políticos e econômicos que levaram ao seu declínio. Exatamente. A história é um quebra-cabeça com milhões de peças e, dissipando as trevas, tenta nos convencer de que a maçonaria é a peça que se encaixa em todos os lugares. E ele faz isso usando uma linguagem bem persuasiva, que apela para o medo e a indignação do leitor. Ele usa trechos bíblicos, citações de figuras históricas, tudo para dar uma aura de verdade às suas afirmações. Mas a gente não pode se deixar levar pela emoção, né? Precisamos analisar os fatos com frieza, separar o joio do trigo e buscar outras fontes de informação para ter uma visão mais completa e equilibrada sobre a maçonaria. Com certeza. E é importante lembrar que Dissipando as Trevas é apenas uma das muitas vozes que falam sobre a maçonaria. Existem outras obras com perspectivas diferentes que apresentam uma visão mais complexa e menos maniqueísta da organização. A gente não pode se esquecer que Dissipando as Trevas foi escrito com um objetivo bem específico, atacar a maçonaria. Então, é natural que ele apresente uma visão distorcida e parcial da organização. Exatamente. É como ler uma biografia escrita por um inimigo do biografado. Você vai ter uma visão da vida daquela pessoa, mas vai ser uma visão enviesada, que destaca apenas os aspectos negativos e ignora os positivos. Perfeito. Acho que essa analogia resume bem a situação de Dissipando as Trevas. Mas, e aí, qual o próximo passo da nossa investigação? Como a gente pode ir além da narrativa do livro e entender a maçonaria de forma mais completa? No próximo bloco, vamos analisar o impacto de Dissipando as Trevas na sociedade e como o livro contribuiu para a construção de uma imagem negativa da maçonaria. Parece que a nossa aventura pelo mundo dos segredos da maçonaria está longe de terminar. Fiquem ligados para mais revelações e análises aprofundadas sobre essa obra controversa e intrigante. E voltamos para o último bloco da nossa imersão em Dissipando as Trevas. Já exploramos a trajetória do livro, as origens controversas, as acusações contra a maçonaria e como o autor constrói a sua argumentação. Agora a pergunta que fica é: qual foi o impacto real dessa obra na sociedade? Essa é uma questão crucial. Dissipando as Trevas, com a sua narrativa conspiratória e linguagem inflamada, acabou se tornando uma espécie de bíblia para aqueles que já nutriam desconfianças e preconceitos em relação à maçonaria. O livro ele meio que jogou gasolina na fogueira, né? Mas que tipo de impacto ele causou na prática? As pessoas realmente mudaram seu comportamento em relação aos maçons por causa do livro? Infelizmente, sim. Dissipando as Trevas alimentou teorias da conspiração, reforçou estereótipos negativos e fomentou a discriminação contra os maçons. Imagine só. Pessoas sendo marginalizadas, atacadas e tendo suas vidas viradas de cabeça para baixo simplesmente por serem associadas à maçonaria. É de partir o coração. E pensar que tudo isso por causa de um livro que apresenta uma versão distorcida da realidade. Exatamente. É importante lembrarmos que a maçonaria, ao longo da sua história, foi alvo de perseguições e difamações. E Dissipando as Trevas se insere nesse contexto, reavivando velhos preconceitos e disseminando uma imagem distorcida da organização. O livro pega todos os medos e desconfianças que já existiam sobre a maçonaria e amplifica tudo de uma forma sensacionalista. É como um daqueles boatos que se espalham feito rastilho de pólvora, sabe? Difícil de controlar e com consequências imprevisíveis. Perfeito. E o que mais preocupante, Dissipando as Trevas ignora completamente os aspectos positivos da maçonaria, como sua tradição filantrópica, seu compromisso com a liberdade individual e sua busca pela fraternidade entre os homens. E foca apenas no lado obscuro, como se a maçonaria fosse uma entidade maligna que só pensa em dominar o mundo. Exatamente. E essa narrativa, infelizmente, encontrou terreno fértil em uma sociedade ávida por explicações simples e culpados fáceis para os problemas do mundo. Em tempos de crise e incerteza, é mais fácil apontar o dedo para um inimigo incomum do que encarar a complexidade da realidade. É o velho jogo de nós contra eles. Exatamente. E Dissipando as Trevas oferece esse inimigo pronto. A maçonaria, transformada em um símbolo do mal, uma força obscura que age nas sombras para controlar o mundo. Que ironia, né? Um livro que se propõe a dissipar as trevas acaba criando ainda mais sombras e alimentando a paranoia. Sem dúvida. A demonização da maçonaria, como retratada no livro, tem consequências reais e perigosas, como já mencionamos. Pessoas são discriminadas, atacadas e até mesmo mortas por serem acusadas de serem maçons. Famílias são destruídas, carreiras são arruinadas e a própria sociedade se fragmenta diante do ódio e da intolerância. E como podemos combater essa onda de desinformação e preconceito que o livro ajudou a propagar? Existe alguma forma de reverter esse quadro?
Acredito que o primeiro passo é a informação. Precisamos desmistificar a maçonaria, apresentando seus verdadeiros princípios e valores, e desconstruindo os mitos e estereótipos que a cercam. Precisamos mostrar que a maçonaria não é esse monstro que o livro pinta, mas sim uma organização complexa, com seus defeitos e qualidades, como qualquer outra instituição humana. É como diz o ditado: o conhecimento é a melhor arma contra a ignorância. Quanto mais informação tivermos sobre a maçonaria, menos espaço daremos para as teorias da conspiração e preconceitos. Exatamente. E a busca pela verdade e o diálogo aberto e respeitoso são essenciais para combatermos a ignorância e a intolerância que alimentam obras como Dissipando as Trevas. E para finalizarmos essa análise, deixa uma pergunta para você, caro ouvinte. Como podemos, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, contribuir para a construção de um mundo mais justo, tolerante, esclarecido, onde o conhecimento e o respeito ao próximo se sobrepõem ao medo e ao preconceito? Essa é a pergunta de $1 milhão. Acredito que a chave está em cultivarmos o senso crítico, questionarmos as informações que recebemos e buscarmos diferentes perspectivas. E não podemos nos esquecer da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, tentar entender suas motivações e respeitar suas diferenças, mesmo que não concordemos com elas. Perfeito. Acho que essa é a mensagem que queremos deixar para os nossos ouvintes. Que possamos, a partir de agora, olhar para o mundo com olhos mais críticos e corações mais abertos, construindo pontes em vez de muros e promovendo diálogo em vez da divisão. E assim encerramos nossa imersão em Dissipando as Trevas, um livro que, apesar de suas controvérsias e distorções, nos convida a refletir sobre o poder da informação, a importância do pensamento crítico e a necessidade de combatermos o preconceito e a intolerância em todas as suas formas. E esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você, caro ouvinte, que possamos juntos construir um futuro mais iluminado, onde a razão e o amor prevaleçam sobre as trevas da ignorância e do ódio. Até a próxima e boas leituras!